Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre disfunções da tireoide, um tema muito pedido aqui nas nossas redes sociais do Consulta ao Doutor. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Andressa Heibecher. Ela é médica, endocrinologista e hoje explica tudo para nós, quais são os grandes problemas que podem acontecer na nossa tireoide. Afinal, para que ela serve? Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar das disfunções da tireoide. No programa de hoje a gente vai entender como deve ser o funcionamento perfeito da tireoide. Tireoide é nossa amiga? A gente vai entender tudo aqui, para que ela serve, por que a gente deve manter um acompanhamento quando algo não vai tão bem. Hipertireoidismo, será que são os principais problemas? Aproveite para tirar suas dúvidas, ligue para cá no 0 operadora 11 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e no facebook.com/Denise Luque. Estou te esperando lá no Instagram também, @Denise Luque. Tem sempre uma foto que você pode deixar o seu comentário, escreva, faça a sua pergunta. Participe, é importante que sua dúvida chegue até nós. Não se esqueça que agora você consegue assistir a todo o nosso conteúdo pelo canal da HIT no YouTube. Compartilhe essa informação também. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Andressa Heibecher, que já vem aqui ao Consulta ao Doutor há muitos anos. Ela lembrou disso hoje na postagem dela no Instagram. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui sempre. É enorme a minha de estar aqui sempre, podendo estar aqui com você, com a equipe e com o pessoal de casa que vai acompanhar a gente aqui. E esse é um dos assuntos mais pedidos aqui para o Consulta ao Doutor. A gente sempre fala sobre isso, mesmo em outras conversas, em outras entrevistas, a gente acaba esbarrando na tireoide sempre. E aí a gente, de tempos em tempos, faz um programa só para falar sobre ela, que é muito importante, né, doutora? A tireoide é nossa amiga? A tireoide é nossa amiga, tá, gente? Apesar de muita gente falar que não, que a tireoide atrapalha, ela pode atrapalhar quando ela está desregulada. Mas a tireoide é uma glândula, ela é tão pequenininha, gente, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ela é uma glândula que ela tem esse formatinho de borboleta aqui, então quando a gente abre, ó, ela parece uma borboleta, então muitas vezes vocês vão ver ela representada como se fosse uma borboleta, né? Porque ela parece, ela tem duas asinhas que a gente chama de lobo e ela tem um corpinho que a gente chama de istmo. E você sabe qual é o volume dela, Dê? Menos da metade de um copinho de café. Sabe aqueles copinhos pequenininhos? Se a gente pegar, apertar ela bem apertadinha, ela tem entre 5 e 15 ml. Um copinho de café tem 30 ml. Então você imagina que é metade desse copinho de café transformado em glândula que fica aqui no pescoço. Então, onde que a gente vai colocar a tireoide? Eu vou colocar em mim, depois coloco em você. Tá bom. Ela fica localizada aqui, nessa região mais baixa do pescoço, logo acima do osso externo aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então, vai lá, coloca em você, Dê. Você me fala se eu acertei o posicionamento. Um pouquinhozinho mais pra cima. Perfeito, aí ó. Legal. Sim, e aí o que a gente faz? Por que a gente se preocupa tanto com ela? Porque a tireoide, ela pode ter, a doença mais comum da tireoide é o hipotireoidismo. Hipo é quando a tireoide funciona menos do que deveria. Na verdade, a gente tem dois tipos de hipotireoidismo. Um hipotireoidismo de tireoide e um hipotireoidismo que vem da glândula que comanda a tireoide, que é a hipófise. Todas as glândulas são comandadas pela hipófise? A maior parte das glândulas são comandadas pela hipófise. Ovários, testículos, suprarrenal, a gente tem a hipófise fabricando hormônio de crescimento. Então eu costumo brincar que a nossa hipófise é o poderoso chefão, porque ela manda em todo mundo, né? Então você imagina aquela glândula que comanda através de hormônios que vão circular na corrente sanguínea a maior parte, a grande maioria das nossas glândulas, né? E ela comanda a tireoide. Então a gente tem, na verdade, dois tipos. Então, o hipofisário, que vem da hipófise, e o tireoidiano, que é da tireoide. Claro que disparado, a causa mais comum de hipotireoidismo é algum problema na tireoide e muito, muito raramente a gente tem o hipotireoidismo de região central. Perfeito.
É importante saber disso? De onde vem a causa? É importante, justamente para a gente instituir o melhor tratamento. A gente consegue fazer o diagnóstico através dos exames de sangue, Denise, que são super simples. A gente colhe no exame de sangue, hoje nem precisa estar em jejum, a gente colhe 2 principais hormônios, o TSH e o T4 livre, e aí com isso a gente consegue fazer o diagnóstico se a causa é central ou se a causa ela é tiroidiana. Perfeito. O que é mais fácil de tratar? Tem isso de ser mais fácil ou difícil? Na verdade, os 2 jeitos de hipotireoidismo a gente vai tratar com o mesmo medicamento. Tá. No entanto, muitas vezes o hipotireoidismo de hipófise, ele vem por conta de um tumorzinho benigno que está crescendo na hipófise, então o diagnóstico tem que ser um pouco mais apurado. O hipotireoidismo de origem de tireoide, que de longe é o mais comum, ele a gente trata com uma medicação que se chama levotiroxina. E aí, com isso, a gente repõe quando a tireoide não funciona bem. Perfeito. Hoje, na população, a gente tem mais hipo ou hipertireoidismo? Mais hipo. E de longe, o hipotireoidismo acomete mais mulheres, né? Então, a gente tem... Por isso que muitas vezes, quando a gente olha assim, uma fila no consultório de endócrino, o que você vai passar? Vou passar tireoide. Você vê que a maioria são meninas, são mulheres, somos nós, né? Então, tanto para o hipo quanto para o hipertireoidismo, a gente tem uma grande parte de mulheres acometidas. Existe uma... A gente acha que tem uma ligação, sim, com os hormônios femininos. Então, estradiol, ele vai ter uma relação mais permissiva para essa paciente desenvolver hipo ou hipertireoidismo, e a gente ainda está em pesquisas para poder ver qual é essa relação certinha. Mas o mais importante, se você suspeita de alteração na tireoide, dosa, é um exame de sangue, é super simples. E o tratamento também é super simples. A gente toma reposição de hormônio por boca. E aí a gente tem que tomar um cuidado para que essa reposição ela aconteça todo dia, no mesmo horário, em jejum. A gente não pode esquecer de tomar, isso é muito importante para quem está em casa, porque muitas vezes as pessoas começam a tomar o remédio e falham um dia, falha outro, e a gente sabe que como é uma regulação de hormônio que tem que acontecer bem certinha, bem equilibrada, a gente não pode esquecer de tomar nenhum dia. E essa recomendação da utilização, então, da medicação, do hormônio, isso é muito importante, porque se você não avisa o próximo médico que você vai passar em consulta que esse é o remédio que você toma em jejum, pode ser que ele peça para o novo remédio que ele está te oferecendo que você tome em jejum também. E aí você não sabe se você qual você vai toma tomar primeiro. Exatamente. Isso é muito comum com os remédios de estômago, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, porque o que acontece? Quem toma o remedinho para tireoide de manhã cedo em jejum, por que esse remédio tem que ser tomado em jejum? Porque ele depende da acidez do estômago para ser melhor absorvido. Então ele tem que ser tomado antes de qualquer medicação do dia. É remédio da pressão, é remédio do estômago, sei lá, um remédio para depressão, não importa. Tem que ser primeiro a medicação da tireoide, aí você espera meia hora e aí você toma qualquer outro remédio. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente toma omeprazol, pantoprazol, porque a gente não pode inverter essa ordem, porque senão a gente perde a acidez do estômago e o remédio da tireoide não funciona. Ah, perfeito. Então, essa conversa é muito importante. Então, sempre avisar o especialista quais os remédios que você já está utilizando, que dá para fazer eles dá para fazer os ajustes, exatamente. Se ajusta e para tudo funcionar. O que eu costumo brincar é assim, cada remédio sabe para onde ele vai, né? Mas desde que a gente saiba a hora certa de tomar eles, né? Perfeito. Agora, essa recomendação de ser em jejum, e ainda você tem que dar um tempo antes de se alimentar. Exato, porque o que acontece? Você toma o remédio e você come logo em seguida, o estômago não fica tempo em jejum, não tem a acidez necessária para que a medicação seja absorvida. Então, você precisa ficar de meia a 1 hora de jejum para poder daí se alimentar, enfim, ou tomar qualquer outro remédio junto. O que acontece muito comum, por exemplo, o paciente começa um remédio novo e ele não avisa para o médico que ele toma o remédio da tireoide, às vezes toma os 2 juntos. E aí descompensa a tireoide que já estava regulada às custas da medicação. Perfeito. Doutora, tem pergunta que eu achei bem interessante. A Marli de São Paulo ligou para cá, fez a pergunta da filha dela, que tem 21 anos. 2 semanas para cá, ela perdeu muito peso. Isso fez com que elas fossem ao médico. O médico suspeita que seja algo da tireoide. Pediu um exame que, pelo que ela contou pra gente, só fica pronto daqui uns dias.
Ela quer saber se pode existir essa relação mesmo com o problema da tireoide. O único sintoma que aconteceu foi essa perda de peso excessivo. Sim, existe essa possibilidade. Marli, então é assim, toda vez que a gente pensa em oscilações de peso, é natural a gente pensar em alguma alteração da tireoide. Quando a tireoide funciona muito, que é o que a gente chama de hipertireoidismo, normalmente os pacientes vão ter perda de peso mesmo. É muito importante para quem está em casa entender que a tireoide é a glândula que faz a maior parte da regulação do nosso metabolismo. E por quê? Porque os hormônios que a tireoide fabrica, que são T3 e T4, eles são responsáveis por garantir a regularidade do batimento cardíaco, ou seja, a nossa frequência do coração é grande parte regulada por conta desses hormônios. Quando a tireoide está acelerada, ou a gente tem um hipertireoidismo que também pode ser de causa de hipófise, mas a gente tem um excesso de T3 e T4 na corrente sanguínea, pode acontecer perda de peso, porque a gente está dando mais aceleração para o organismo. E da forma oposta, quando a gente tem o hipotireoidismo, a gente está lentificando esse organismo. Então, existe uma tendência do peso acompanhar essas oscilações hormonais, ou seja, se eu tenho mais T4 e T3, o paciente perde peso, e se eu tenho menos T4 e T3, ele tende a ganhar peso. Mas eu acho que isso é um papo que a gente vai explorar daqui a pouquinho, né? Você falou dos hormônios e a primeira vez que você fala do T3 é agora. A princípio você tinha falado do TSH e T4 livre. Isso. Já você me fala para que serve o T3 e a relação deles na história toda. A Érica, do Mato Grosso, ligou para cá, disse que a prima dela tem dificuldade para engravidar. Suspeitou-se de um problema na tireoide. E pelo que ela conta, pode não ser só isso, ela está acima do peso. A gente sabe que obesidade é um dos fatores que levam a mulher a ter dificuldade para engravidar. Ela quer saber se essa dificuldade para engravidar pode estar relacionado com o problema na tireoide. Pode sim. O que a gente observa é que tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo, eles causam oscilações no ciclo menstrual da mulher. Então, não necessariamente só o hipo que poderia... o hiper pode também. Só que isso também a gente tem que casar com o quadro clínico da paciente. Quando a gente tem um hipertireoidismo de causa de tireoide, é um hipertireoidismo, na maior parte das vezes, causado pela imunidade. Então, o próprio corpo fabrica anticorpos que vão se ligar na tireoide e vão acelerar o funcionamento da tireoide. Com isso, o que vai acontecer? Muitas vezes o paciente, além de perda de peso, ele pode ter tremor, ele pode ter palpitação, ele pode ter alteração na pele, com a pele ficando mais seca, ou unhas ou cabelos também podem cair, e a menstruação também desregula. Só que então, Denise, a gente pensa no quadro clínico. Por exemplo, se o paciente não tem nada desses sintomas, a gente não vai pensar em hipertireoidismo, talvez a gente pense em hipotireoidismo, que muitas vezes o quadro não é tão claro no começo. Aquele quadro super avançado de hipotireoidismo, que pode até ter papo, que a gente chama de bócio, ter o paciente com ganho de peso bem acentuado, ou ter aquele paciente que fica mais inchado, que o cabelo também pode alterar, isso são casos bem avançados de hipotireoidismo. Que a gente não quer que chegue. Que a gente não quer que chegue, exatamente. Só que às vezes a gente pega o diagnóstico do hipo e até mesmo do hiper, como a gente hoje em dia faz mais exames de sangue, a gente pega esse quadro mais precoce e a gente consegue instituir o tratamento o quanto antes. Perfeito. A pessoa nem se deu conta, às vezes vai fazer o exame de rotina. Exato. Né? Às vezes tem uma queixa ou outra que a pessoa não ia relacionar. Exatamente. A tireoide. Já a gente continua falando sobre isso, da necessidade de fazer esses exames de tempos em tempos. E você falou também tem que observar a história clínica. Exato. Né? Encontrou, de repente, um desarranjo hormonal aí que poderia suspeitar algo da tireoide, mas a pessoa não tem nenhuma queixa. Já você me fala se trabalha isso ou não. A Nelsa, nossa telespectadora lá do Paraná, está na linha, fala conosco. Oi, Nelsa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, e você? Eu estou bem também. Nelsa, obrigada por ter ligado. É uma alegria falar com você aí de Cascavel, no Paraná. Então, Fica à vontade, pode fazer sua pergunta que a doutora Andressa já está ouvindo. Então, doutora, estou com 67 anos, já foi tirada a tireoide em 1998 e
E só que cada vez está mais alto, a doutora passa, aumenta o hormônio, assim, né? Cada vez que ela aumenta, que nem a última vez ela aumentou para 137 o Sintroide. Mas daí eu passo mal, eu fico ruim, emagreço, olha, quase 1 quilo por dia. De tanto que eu emagreço e me sinto mal, mas mal mesmo. A minha unha, nossa, mas não tem jeito, eu não sei mais o que fazer. Agora, por último, eu fiz um exame da tireoide e agora a médica falou que não foi tirado toda a tireoide, foi tirado só uma parte, que a parte esquerda ficou e agora está com um nódulo. Só que ainda pelo SUS ainda não saiu o retorno para me levar para o médico. Então eu estou bastante preocupada com esse hormônio e eu tomo, que nem você falou, bem certinho, tomo em jejum, não tomo nada antes, eu tomo café 1 hora, assim, depois, e tenho bastante cuidado nessa parte. E cada vez que eu faço o exame, o do TSH não dá bom. Obrigada, Nelson. Um beijão pra você. A doutora vai te orientar aqui. Doutora, a situação da Nelson, ela conta aqui pra gente, perdendo 1 quilo por dia, tá incomodada, faz tudo direitinho, as unhas muito frágeis. Pelo que ela conta, isso acontece, ela segue indo ao especialista, ela está com esse acompanhamento, mas parece que está difícil de controlar. Mas sabe que isso é muito comum, sabe, Denise? Eu sempre oriento a Nelsa, que está em casa, e a todos os outros pacientes, quando a gente toma remédio da tireoide, tem que ser tomado todo dia no mesmo horário, sábado e domingo inclusive. E a gente, assim, às vezes é bom ter um calendáriozinho, tá? Para poder marcar que está tomando e fazer um X. Por que eu digo isso? Porque até muitas vezes alterações da tireoide, como por exemplo o hipo ou o hiper, podem fazer a gente ter alterações de memória. E aí a gente acha que tomou e não tomou. Então a primeira coisa, para a gente garantir que está tomando direitinho, tem que tomar o remédio todo dia no mesmo horário, sábado e domingo também, fazer de meia a 1 hora de jejum e marcar num calendáriozinho. A partir daí, a gente vai dosar o TSH e o T4 livre no sangue. Normalmente, eu vou até trazer essa questão do T3. Pode falar. Normalmente, a gente não costuma dosar T3. A gente dosa T3 em alguns casos específicos, porque isso, o exame de laboratório, ele é mais certo quando a gente dosa TSH e T4 livre. E aí a gente dosa o T3 só em casos bem específicos. Muito bem. Aí a gente conta 45 dias tomando bem certinho o remédio, faz o exame de sangue para a gente ter certeza se a dose está certa ou a dose está errada. Ela falou mais alguma coisa que chamou a atenção minha, que é o seguinte: tiraram uma parte da tireoide dela lá atrás na década de 90, né? Ela falou que foi em 98, né? E muitas vezes o que acontece? Talvez ela tinha um nódulo de tireoide ou alguma alteração que justificasse a gente tirar a tireoide, mas uma outra metadinha ficou. Quando a pessoa toma muito tempo remédio de tireoide, é possível que essa parte que ficou fique atrofiada, fique pequenininha. Mas isso não quer dizer, isso não impede que se desenvolva nódulo. E aí o nódulo a gente tem que investigar para ver se ele está acelerando a tireoide ou não. Muitas vezes esses nódulos, quando a gente toma o remédio, eles não fabricam hormônio, mas pode estar acontecendo de esse nódulo estar funcionando. E aí ele pode estar atrapalhando a reposição de hormônio que ela toma por boca. Entendi. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa de uma boa imagem da tireoide dela, fazer o ultrassom. Quando a gente fala assim, a avaliação da tireoide inclui o exame de sangue e se o médico faz a palpação e suspeita de alteração, ele vai pedir o ultrassom de tireoide. E tem um outro examezinho que é pouco conhecido que chama cintilografia. A cintilografia é um exame que a gente dá um pouquinho de contraste, que é o iodo, na verdade, e aí esse iodo ele vai acender a tireoide onde ela está funcionando. Porque a tireoide, ela funciona, o hormônio da tireoide, ele é formado a partir de iodo. Então, a pessoa toma o iodo ou toma um contraste que se assemelha ao iodo e ele vai
acender a tireoide. Você consegue, através do exame de imagem, captar. Na verdade, essa luz é uma luz que a gente não consegue ver a olho nu, mas é uma luz que a máquina consegue captar. E aí, com isso, você consegue desenhar o funcionamento da tireoide. Então, é muito interessante sempre você ter um acompanhamento do especialista, porque a gente tem várias armas de exames para controlar essa glândula que é tão pequenininha, né? Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui já, doutora. Respondo tudo. A telespectadora falou, então, que ficou um pedacinho da glândula, foi mantida no organismo dela. Hoje, Isso. A conduta é tirar tudo. Me corrija se eu estiver errada, se eu entendi errado. Quando sobrou um pedacinho da glândula, mas você está repondo hormônio por boca, essa parte que ficou lá pode ficar sem funcionar. Exato. Ou ela pode funcionar, isso que pode estar atrapalhando, de repente, esse ajuste. É exato. Normalmente, o que acontece? Quando a gente tem um restinho de tireoide depois que operou, normalmente essa tireoide que fica, ela fica atrofiada, ela não funciona mais. Mas existem casos de que essa tireoide, que a gente chama de tireoide remanescente, ou seja, que ficou, produz algum nódulo e esse nódulo começa a funcionar mais. E isso atrapalha todo a regulação do funcionamento da tireoide. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem muito mais bate-papo, não saia daí, até já. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo a doutora Andressa Heimbicher, ela é médica endocrinologista. A gente fala sobre as disfunções da tireoide. Muita gente ligou durante o intervalo, fez suas perguntas, continuem participando. 0 operadora 11 3337 5886. Não se esqueça que você consegue assistir a toda a programação da HIT ao vivo, de maneira simultânea pelo canal da HIT do YouTube. Então corre lá e avise quem você quiser. Depois de cada programa os vídeos ficam disponíveis, que é para você ver, rever e compartilhar com seus amigos e familiares também. Como disfunções da tireoide, tem muitíssimo pedido aqui no Consulta ao Doutor, fique tranquilo, depois você tem acesso a esse material, você pode enviar aí para quem você quiser, envia pelo Facebook, envia pelo WhatsApp também, informação nunca é demais, eu sempre falo aqui. Doutora, vamos lá. Muitos telespectadores ligaram durante o intervalo também. A Sandra de Alagoas pergunta se hipotireoidismo e hipertireoidismo são doenças autoimunes. Podem ser, mas nem sempre são. Então vamos lá, a causa mais comum de hipotireoidismo é sim a doença autoimune. O que é essa doença autoimune? O nosso corpo fabrica anticorpos que vão atacar a tireoide e eles causam uma inflamação que é uma inflamação que não tem dor, você não sente ela, mas os anticorpos estão chegando na tireoide e destruindo as células que produzem os hormônios da tireoide, T4 e T3. E aí o que acontece? A tireoide vai ficando com dificuldade de funcionamento e aí a gente tem o quadro de hipotireoidismo. E eu costumo falar assim, o outro lado da moeda, o que é? Quando o nosso corpo fabrica anticorpos e esse anticorpo chega na célula que produz o hormônio da tireoide e ativa ela, acelerando, que é o que a gente chama de doença de Graves. Então a gente tem, Graves é o médico que descreveu a doença, então a gente tem a doença de Graves como sendo um hipertireoidismo da autoimunidade e a síndrome de Hashimoto ou doença de Hashimoto, que foi o médico que também descreveu isso, que é o hipotireoidismo causado pela presença de anticorpos. Então vocês veem que se a gente colocar numa régua, né? Então na verdade a gente tem um lado da moeda que é o hiper causado pela autoimunidade e o hipo causado pela autoimunidade. E você sabia de que existem pessoas que têm o que a gente chama de doença de tireoide autoimune, que às vezes faz hiper e às vezes faz hipo. Isso existe também. Confuso para tratar. Confuso, muito confuso para tratar, porque a gente tem que pedir os exames de forma mais frequente para acompanhar se esse paciente está em hiper ou ele está em hipo. E aí, quando ele está em hiper, a gente trata com remédio que bloqueia o funcionamento da tireoide e quando a gente está em hipo, a gente trata com hormônio.
pode ser que ele volte a te procurar ou mais cedo por conta de sintomas. Exato, às vezes ele está tomando remédio para hipo e ele começa a ter alterações, como perda de peso, como palpitação, como tremores, e a gente vai dosar e ou o hormônio está mais, ou na verdade o que está acontecendo é que a tireoide começou a acelerar sozinha. Sozinha não, às custas de anticorpo. Perfeito. Então, esse é um paciente que vai ser amicíssimo do endócrino. Vai assim ser melhor amigo do endócrino. Ainda mais do que quem tem hipo e hiper simplesmente. Sim, quem tem hipo é muito tranquilo o tratamento. Se você toma o remédio certinho, marca no calendário, toma todo dia no mesmo horário e faz o acompanhamento, geralmente é um paciente que você vai ver ele a cada 6 meses, só para fazer algum ajuste eventual de dose. Você falou do calendário. E sabe que pode parecer que é uma bobagem, mas quando você toma um remédio todos os dias, você não sabe se foi hoje, se foi ontem que você tomou. Isso é muito. E tem algumas cartelinhas de remédio da tireoide que são que nem cartelinhas de anticoncepcional, que elas são marcadas por dia. Isso ajuda muito, mas tem outras que não são. E quando de fato você toma um remédio todo dia, você fica assim, será que eu tomei? Será que eu não tomei? Eu já tive paciente que tomou 2. E aí foi na hora da contagem, porque cada caixa vem com 30 comprimidos, ele comprou no começo do mês, ele chegou no final, a caixa tinha acabado antes. Aí ele falou, mas será que foi eu que tomei? Será que foi meu cachorro que comeu? Entendeu? Então com isso não dá pra brincar, Não dá pra brincar, porque a tireoide tem que ser muito bem reguladinha. Seja se a gente está tomando remédio para hiper, seja se a gente está tomando remédio para hipo. Por isso que eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente, faça um calendáriozinho, marque, fixe um horário. Se todo dia eu tomo o remédio da tireoide às 6 da manhã, no seu final de semana, acorda às 6 da manhã, toma o remédio e volta a dormir na sequência. Você reforçou de sábado e domingo, porque a rotina muda. Exato. No final de semana. Exato. A chance, você acorda às 6 horas da manhã todo dia, mas no sábado e no domingo você acorda às 8, às 9. Isso faz diferença pro remédio. Faz diferença pro remédio e às vezes faz diferença até para você esquecer o remédio, porque você tá numa outra rotina, né? E o paciente que às vezes volta a dormir, porque tem que esperar meia hora, 1 hora para se alimentar, tudo bem? Tudo bem, no mínimo meia hora, mas se for mais que meia hora, tudo certo. Tá joia. Outra pergunta da Sandra de Alagoas foi a respeito do medicamento para a tireoide, se ele pode causar queda de cabelo. Na verdade, não. Na verdade, a tireoide ainda estar descontrolada pode causar queda de cabelo. O que eu gosto de falar para quem está em casa, cabelo, unha, por exemplo, a unha que está aqui na ponta, ela estava nascendo há 3 meses atrás aqui. Então, quando você começa a tomar o remédio da tireoide, você tem que esperar pelo menos 3 meses para você ver resultado na tua ponta da unha. Cabelo também é assim. O cabelo, geralmente, ele reflete 3 meses depois de qualquer coisa. Então, se você está com um hipotireoidismo muito descontrolado ou um hiper muito descontrolado, lembra que vai demorar um certo tempinho para o cabelo voltar ao que era, né? E muitas vezes a gente tem uma queda de cabelo dos cabelos que já estavam programados para morrer, que são os cabelos que o cabelo ele tem 3 fases, né? Ele tem uma fase que ele é bebê, uma fase que ele é adulto e uma fase que ele está programado para falecer. E aí o que acontece? Se você tem uma alteração de tireoide, os que já estão programados para cair, caem de uma vez só e assusta e resseca os que estão adultos ou bebê. Demora um tempinho para, quando a gente regula a tireoide, o cabelo voltar para aquele volume que ele sempre teve. Demora, gente, mas ele volta. Aí a gente vai precisar dos nossos colegas dermatologistas avaliando se tem mais alguma alteração de couro cabeludo que possa justificar, fazer um acompanhamento com vitamina, com shampoo correto. Vocês podem ter certeza que o cabelo volta, gente. Então, leva o seu tempo leva um tempo. Agora, também a unha que é mexida, você é uma pessoa que tem o hábito de estar sempre com a unha na boca, é uma unha já mais enfraquecida mesmo, né? O que os nossos colegas dermatologistas sempre orientam é que, por exemplo, esmalte direto na unha enfraquece a unha também. Então, eles pedem aquela folguinha de 1 semana que nenhuma mulher quer dar, né? Aquela folguinha de, olha, deixa sem esmalte 1 semana, deixa a unha respirar. Isso também faz toda a diferença. Manicures que a gente acaba indo, e a gente não gosta que tenha cutícula, mas às vezes a retirada é muito profunda da cutícula danifica o leito da unha. Então, a tireoide ela sempre tem que ser pensada em problemas de unha, mas ela também, o paciente também precisa ver se existem outras coisas que estão afetando.
cabelo e unha estão sempre interligados Na maior parte das vezes, sim. Na maior parte, sim. O corpo da gente, ele é muito esperto. Ele sempre vai focar a energia na região central. Então, se você tem algum problema de saúde, ele acha que cabelo e unha não é essencial. E aí, com isso, ele tira a energia desse crescimento de cabelo e de unha e foca para manter o coração batendo, para o pulmão respirar, para o intestino absorver os nutrientes, que nem muitas vezes o paciente que opera, faz cirurgia bariátrica. Eu já aviso, falo, olha, a gente vai cair cabelo, porque a pessoa está perdendo peso, perdas de peso também. Pacientes que vêm, fazem dieta, perdem 10 quilos em 3 meses, perdem bastante peso, podem ter queda de cabelo. O corpo entende como uma agressão, O corpo entende como uma agressão. E aí o que ele fala? Cabelo e unha não é importante, pele também não é importante, o que é importante é meu coração bater. Né? Então isso faz toda a diferença. Quando a gente raciocina do ponto de vista corpo inteiro, endócrino, a gente passa a entender que as coisas têm relação, né? Para fazer já esse tratamento com hormônio, tá? Para tratar essa disfunção na tireoide, pelos exames você já sabe mais ou menos uma dose, os estudos mostram uma dose padrão para começar e depois você vai dosando, porque tudo mexe com os nossos hormônios, né? O estresse, então de repente você está prestando uma prova, defendendo uma tese, e aí você pode ter uma alteração. Como é isso, principalmente no começo, para chegar numa dose que, para aquele momento, é a certa, pelo menos? Então, quando a tireoide para de funcionar de uma vez ou quando o paciente retira a tireoide inteira, a gente tem mais ou menos ideia, através do peso do paciente, o quanto de hormônio a gente precisa repor. Oscilação de peso, então, a oscilação de peso, a gente tem que mexer na dose. Agora, existem casos em que a gente pega o hipotireoidismo tão no comecinho que a tireoide só tem uma dificuldade pequenininha. Então, você precisa dar um pouquinho de hormônio e acompanhar. Aí, se ela para de funcionar mais um pouco, você dá um pouco mais. O que precisa entender quem está em casa é que o tratamento com o remédio da tireoide, que o nome genérico é levotiroxina, o nome do sal, ele vai ser dado conforme a tireoide para de funcionar. Quanto mais ela para de funcionar, mais dose eu dou. Enquanto ela está funcionando, eu preciso dar uma dose menor. E aí, se por algum acaso ela recupera o funcionamento, que é bem raro, a gente não precisa mais dar o hormônio. Tudo isso, Denise, a gente monitora pelo exame de sangue, pelo TSH, que a nossa espectadora do Paraná comentou, né? Então, assim, a gente sempre monitora o TSH, que é o hormônio da tireoide no sangue, para saber se a dose está boa, se a dose está alta, e funciona como uma gangorra. Se o meu TSH está alto, eu estou dando pouco remédio de tireoide. Se o meu TSH está muito baixo, eu estou dando muito remédio da tireoide. E aí eu tenho que sempre regularizar, para poder sempre o meu TSH estar equilibrado com a dosagem de hormônio que eu estou dando. Está equilibrado, mas o correto é a pessoa dizer que tem hipo ou hipertireoidismo? Sim, ela tem que dizer. Ela fala assim, olha, eu tenho hipotireoidismo, eu tomo levotiroxina, seja lá qual marca que a pessoa toma. E aí a próxima pergunta que um médico, eventualmente, que esteja atendendo ou que vai querer saber é como é que está o seu TSH? Porque aí, através do TSH, você sabe se tá em equilíbrio? Eu sei que está em equilíbrio ou não. Ah, joia. Por quais motivos alguém tem a glândula tireoide retirada do organismo? Por causa de nódulos, então eventualmente é um nódulo benigno, do bem, mas é um nódulo muito grande, que normalmente a tireoide, se vocês olharem aqui atrás, ela abraça a traqueia. Então nódulos... Tem até a ranhurinha aí. Tem até a ranhurinha da É. traqueia, exatamente. Então assim, como ela abraça a traqueia, nódulos muito grandes têm a capacidade de comprimir a traqueia. A pessoa tem outros sintomas, A pessoa tem outros sintomas. Tem um sinal que é bem clássico, que às vezes a pessoa tem um nódulo muito grande, ela levanta o braço, ela fica com o rosto vermelho, porque ela pode comprimir essa região cervical. Nódulos muito pequenininhos não fazem isso não, tá? Mas quem também pode ajudar muito é o médico que está acompanhando o paciente. A tireoide, gente, não se comunica com a garganta. O que eu quero dizer assim, se por exemplo, você tem um nódulo bem pequeno, ela não vai ter comunicação direta, se você tem pigarro, se você tem tosse, não. Mas o que pode acontecer é que como a tireoide abraça a traqueia, a partir do momento que um nódulo começa a crescer, ela pode pressionar essa traqueia, mas ela jamais comunica com a parte interna da traqueia. Então,
Nódulos benignos grandes são indicação de retirada de tireoide. Nódulos malignos, independente do tamanho, são sempre indicação de retirada de tireoide. E aí você tira toda a glândula. Você tira toda a glândula. Antigamente a gente tinha um protocolo de preservar uma parte da glândula. Hoje a gente tende a tirar a glândula inteira. O que mais que a gente tira a tireoide? Se, por exemplo, o paciente tem um hipertireoidismo autoimune que está muito descontrolado e a gente não consegue controlar com medicação, a gente pode pensar em fazer a retirada cirúrgica da tireoide e, eventualmente, se você tem, por exemplo, quadros inflamatórios muito graves que a gente não consegue controlar com medicação, também é indicação de retirada. A Lúcia ligou para cá, ela fala conosco de Bertioga, no litoral. Ela já fez 2 cirurgias na tireoide. Pelo que eu entendi, foram essas situações em que sobrou um pedacinho, depois foi lá, tirou o que sobrou, né? Exato. Ela tinha, a tireoide dela cresceu muito, são sempre nódulos que fazem crescer? Ou a tireoide pode crescer como um todo. Tá. Cresceu muito e ela acabou tendo problemas até no coração. Ela pergunta se tem alguma relação de crescimento da glândula tireoide com o coração e por quê? Então vamos lá. Então, quando a tireoide está muito acelerada e ela pode crescer, que é o que a gente chama de bócio, lembra que eu falei no começo que a tireoide pode regular os batimentos do coração? Você imagina se você tem um hipertireoidismo muito alto, a pessoa pode fazer uma aceleração do coração, que a gente chama de taquicardia, e esse coração pode ter dificuldade de funcionamento pelo excesso do batimento. Em outros casos, a gente tem os casos bem extremos de hipotireoidismo, que o paciente pode até entrar em coma, a gente chama de coma mixedematoso, é o nome técnico, que também pode, pelo batimento cardíaco ficar muito lento, o paciente também ter problema de funcionamento do coração. Então, sim, tireoide e coração estão intimamente ligadas. E aí, o mais importante é o médico relacionar isso. Existem alguns tipos de arritmia que são bem específicos a alterações de tireoide. Então, o cardiologista, ele sempre tem que ter um estudo de base de tireoide para poder falar assim, olha, eu acho que você pode ter, ele já pede o exame de sangue, confirmando a alteração, ele já vai mandar para o endócrino. Perfeito. A Edna de São Paulo tem 51 anos, tem hipotireoidismo, toma medicamento todo dia no mesmo horário, só que agora ela tá com muito calor e a pele muito ressecada. Ela quer saber se pode ser efeito do remédio. Qual é a idade dela? 51. Então vamos lá, temos que pensar. Primeiro, toda vez que a gente acha que tem alguma alteração na tireoide, a gente dosa o exame da tireoide no sangue. É simples, é fácil, não precisa nem mais de jejum. Aliás, o paciente já vai para casa com um novo pedido sempre para já fazer, trazer o atualizado. Exato. A ideia, o que é? É você faz a consulta do paciente e você dá já um pedido de exame para falar assim, olha, na próxima consulta você já me traz e se você sentir alguma alteração nesse intervalo, você já coleta e já me avisa. Então, essa é mais ou menos a ideia. Agora, 51 anos, o que acontece geralmente com as mulheres próximo dos 50 anos? Menopausa. A gente sabe que alterações da tireoide não antecipam a menopausa, mas quando a gente junta 2 alterações de glândula, a gente pode ter quadros de pele, a gente pode ter quadros de alteração de humor. Então, às vezes, o que ela precisa é também pesquisar a menopausa. E se a tireoide estiver certinha no sangue, não é culpa da tireoide nossa, que é tão boazinha, né? Agora, a questão da menopausa pode fazer que haja um desarranjo na medicação? Então, era suficiente, aí por conta da menopausa, pode ter que... Porque são várias situações. Sim. Tem a parte psicológica dessa mulher que já vai ficar mais estressada, porque... Dorme mal, porque tem fogacho. E aí, o que pode acontecer, Denise? Na verdade, muitas vezes a mulher na menopausa ela ganha peso. E aí, com o peso, a gente tem que regularizar a dose do hormônio da tireoide. Fácil não é. Não é fácil, mas dá para fazer. Controlar. Dá para controlar. O que muitas vezes acontece é que a pessoa ela começa a ter tantos sintomas, ela não sabe nem por onde começar a investigar. Então é só a gente estabelecer uma linha de investigação. Olha, vamos tirar a tireoide da frente. Então não é tireoide. Então vamos olhar para a menopausa. Ah, eu tive ganho de peso. Então, será que alterou ou não? Então a gente dosa o exame de sangue. É uma linha de raciocínio que a gente tem que seguir. E quando a gente fala de reposição hormonal em mulheres na menopausa ou próximas de chegarem a esse período,
mexe alguma coisa com o hormônio da tireoide? Não, são dois hormônios distintos. Legal. Quando a gente fala em terapia de reposição hormonal da menopausa, a gente está falando de repor os hormônios que o ovário deixou de fabricar, legal, que são estradiol e progesterona. Quando a gente fala em tireoide, repor o hormônio da tireoide, a gente está falando de repor o hormônio que a tireoide fabrica, que chama levotiroxina, tá? Eu queria falar de disfunções na tireoide durante a gestação. Sim. Muitas mulheres têm problema ou outro durante a gravidez. Tem. Pode ser passageiro. Se é uma mulher que já faz o tratamento nessa época, ela vai ter que colar no endócrino. Exatamente, gente, isso é muito importante. A mulher que tem hipotireoidismo antes da gestação e já toma medicação, na hora que engravidar, não para de jeito nenhum de tomar o remédio. O que ela precisa? Ir já para o endócrino, porque a gente vai ter que aumentar a dosagem, porque nas primeiras semanas de vida o neném não tem tireoide formada, ele vai depender única e exclusivamente do remédio que a mãe toma por boca, e aí o remédio tem que ser aumentado porque ele tem que dar conta da mãe e do bebê. E aí o que muitas vezes acontece, que eu fico desesperada, é que a mulher engravida, ela para de tomar o remédio da tireoide, fala, amor de Deus, não faz isso. Corre no seu ginecologista, vai para o seu endocrinologista e avisa que você está grávida. E aí a gente vai precisar acompanhar durante a gestação os níveis do TSH e do hormônio T4. Nesse caso, na gestação, a gente não acompanha só o T4 livre, a gente acompanha o hormônio T4 total, que é uma forma diferente de dosar o T4, e a gente consegue fazer os ajustes do hormônio para que essa gestação corra super bem. Hipertireoidismo, a mesma coisa. Paciente que já toma medicação para hipertireoidismo, engravidou, tem que ter certeza que não vai precisar trocar a medicação para uma que seja autorizada para uso na gestação, e tem que ser controlado esse hipertireoidismo, porque senão, o que o hipertireoidismo faz? Acelera o batimento cardíaco da mãe e do bebê. Então, a gente também precisa cuidar. Então, o ideal seria, para todo mundo, né? Mas principalmente as mulheres que têm disfunções na tireoide, que estão em tratamento, estão com esse cuidado, planejarem a gestação. Perfeito, é o melhor. Porque a gente acaba perdendo um pouco, né? Então as mulheres sabem da gravidez com 4, 5, 6, 7 semanas. Exato. Nesse período, ela já pode até ter algum sintoma, porque o bebê está pegando todo esse hormônio. Exato, né? Pode subir o TSH durante a gestação. Então, o mais importante é, você decidiu engravidar, você pede um hormônio de tireoide e vê se a dose está correta, tanto para o hiper quanto para o hipo, tá? E aí, com isso, a gente consegue controlar para que ela já engravide com o hormônio ajustado. Você me perguntou, Denise, se a gestação pode causar problema de tireoide. Pode sim. O que pode acontecer é o seguinte, quando a mãe engravida, metade do neném não é dela, né? Metade do neném, ele tem origem no pai. E aí, com isso, o organismo dela pode reagir fabricando anticorpos que, quando ela tiver um neném, podem agredir a tireoide dela. Ou até a hipófise. Então, são causas autoimunes de tireoide ou de hipófise causadas pela fabricação de anticorpos por conta da sensibilização da gestação. Então, ela ficou grávida, ela acabou fabricando anticorpos, durante a gestação não acontece nada, e aí depois ela pode sim ter um hipotireoidismo ou um hiper, ou ter uma alteração de hipófise. É raro, não é comum, mas pode acontecer. E a gente tem que ficar de olho também. Por isso que é muito importante o acompanhamento no pós-natal, no pós-parto, para que essa mãe tenha uma dosagem de tireoide pelo menos a cada 6 meses, 3 a 6 meses. Isso, o ginecologista, eles sabem manejar muito bem, eles têm protocolos para isso, e se tiver alguma alteração, vai encaminhar para o endócrino para o tratamento. Ótimo. A Rosemary de Mauá, aqui em São Paulo, tem 2 nódulos na tireoide. Ela não conta se são benignos, se são malignos, e ela te pergunta, precisa operar ou só controlo com remédio? Então vamos lá, nódulo de tireoide é um mundo de informações. Então a primeira coisa, diante de um nódulo de tireoide, a gente vai ter que decidir se esse nódulo precisa do exame chamado punção ou não. O que é a punção? Na verdade, a punção é um tipo de biópsia que a gente vai pegar uma agulhinha bem fininha, vai furar a pele, porque a tireoide está logo embaixo da pele, e guiado pelo ultrassom, tirar um pedacinho desse nódulo e mandar para análise. A gente tira um pedacinho desse nódulo,
células desse nódulo são vistas no microscópio e a gente consegue dizer, olha, esse nódulo é benigno ou esse nódulo é maligno, ou então esse nódulo é suspeito de ser maligno. Diante disso, a gente faz uma análise do caso. Se for maligno, não tem jeito, é cirurgia. Se for suspeito de malignidade, suspeito de ser maligno, a gente pode acompanhar, e se ele for benigno, a gente também vai acompanhar esse nódulo. A grande questão é saber se esse nódulo benigno, bonzinho, vai crescer a ponto de atrapalhar a tireoide para poder justificar uma cirurgia. Porque ele pode ficar ali simplesmente. Ele pode ficar ali, ele pode sumir até muitas vezes, Denise. Então, a questão, eu nunca consigo saber certinho se esse nódulo vai se comportar com crescimento, se ele vai manter ou se ele vai diminuir. O que eu digo para quem está em casa é, você precisa fazer o acompanhamento, pelo menos um ultrassom na média, uma vez por ano, mas isso também varia muito do médico que está acompanhando. Se o nódulo está estável há 3 anos, ou seja, está do mesmo tamanhinho há 3 anos, é possível que ele continue do mesmo tamanho. Se ele começou a reduzir, é possível que ele reduza. E se ele está crescendo, a gente vai fazer o acompanhamento mais seguidinho para ver se a gente vai precisar operar esse nódulo, mesmo ele sendo bonzinho. Quanto que o histórico familiar é importante, até mesmo nessas decisões de acompanhar, logo encontrar o motivo para fazer cirurgia ou não? Então, quando a gente tem casos de autoimunidade, ou seja, o corpo da pessoa está fabricando autoanticorpos, geralmente a gente sabe que essa pessoa tem uma história familiar. Tem a mãe, a avó, uma tia que ou teve hiper ou teve hipotireoidismo de causa autoimune e com isso a pessoa acaba desenvolvendo alterações de tireoide. Agora, existem casos em que a pessoa não tem nenhum familiar que saiba com alteração e ela mesma desenvolve. Agora, é muito importante a gente ter o histórico familiar. Por exemplo, famílias que têm históricos de cânceres específicos de tireoide. Por exemplo, tem um câncer que é bem específico, que chama carcinoma medular. A gente precisa avaliar os parentes próximos para ver se essa pessoa tem risco. Então, sempre, isso para toda doença, Denise, é muito importante a gente saber o histórico do paciente. Para cânceres, para problemas cardíacos, diabetes, ganho de peso, tudo a gente tem uma relação no desenvolvimento dessas doenças. Pode apresentar em você? Pode, mas o mais importante, você já fica sabendo do risco. Perfeito. Já para o intervalo, no próximo bloco, a doutora vai explicar quais são os critérios para pedir o exame de sangue somente ou o ultrassom que você comentou aqui com a gente. Se pode existir uma alteração aí de você mexer nessa glândula somente por um acaso. Então, a pessoa estava com uma dor de garganta ou, enfim, alguma coisa aconteceu, uma inflamação aconteceu. E alterou a tireoide. Alterou a tireoide, tá? Já você conta pra gente e qual a importância de realmente checar com as mãos ali, né? Fazer o autoexame. Exatamente. Já você explica pra gente, pessoal de casa, de repente, pode checar, saber. Difícil para quem não é especialista, mas se você sempre acompanha, se um dia alterar, você vai saber que algo mudou. Já a doutora vai explicar para nós. Não saia daí, até já. Nós estamos de volta à Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre disfunções da tireoide. Quem tira as nossas dúvidas é a querida doutora Andressa Heimbicher. Ela é médica endocrinologista, está explicando aqui tudo para nós. A gente já entendeu que não é muito fácil de fazer esse manejo, porque você precisa da disciplina do paciente, dessa cumplicidade de realmente fazer esse acompanhamento, porque se a situação piorar, é só consequência ruim que esse paciente vai ter e dor de cabeça para o médico encontrar ali a peça que falta para fazer esse manejo. Num determinado momento, doutora, você estava explicando para gente que situações mais avançadas é que dão esses sintomas que as pessoas tanto falam, né? Tanto de hipo quanto de hipertireoidismo, né? A ideia é que a gente não chegue numa situação como essa, né? Fazer atividade física ajuda, uma alimentação saudável ajuda, tem a ver com
sal na comida, disfunções na tireoide? Então, vamos lá. Então, o que a gente sabe aqui? Como a maior parte das causas são de autoimunidade, a alimentação não tem tanta interferência. O que a gente tinha muito antigamente é a falta de iodo, fazia com que a tireoide tivesse uma dificuldade de funcionamento, tanto que antes da gente ter o sal iodado, o que acontecia? A gente tinha muito mais hipotireoidismo no Brasil. Por quê? Porque não tinha sal suficiente, não tinha iodo suficiente para essa tireoide fabricar os hormônios. T4 e T3, eles não têm esse nome à toa. T3, ela tem 3 moleculinhas de iodo e o T4 tem 4 moleculinhas de iodo. É por isso que a quantidade de iodo que a gente come, ela está diretamente relacionada com o funcionamento da nossa tireoide. Então, a alimentação por si só, por exemplo, a gente tem só evidências científicas que uma grande quantidade de soja, muito, pode ter alguma interferência. Mas dos demais alimentos, a gente sabe que o selênio ajuda, mas não é porque você vai comer selênio todo dia, por exemplo, uma castanha do Pará todo dia, que você vai evitar um desenvolvimento de doença autoimune. Você pode ajudar com que o seu processo não seja tão avançado, mas às vezes modificar é muito difícil, porque se já tá, o seu corpo já está fabricando autoanticorpos, é muito difícil da gente frear esse processo. Claro que existem casos e casos, eu sempre falo isso. Ter anticorpo positivo não significa que você vai ter doença. O anticorpo, ele atacar ou não a tireoide, vai depender muito da regulação e da conversa molecular que vai acontecer. Então, muitas vezes a pessoa tem anos anticorpos, a vida inteira anticorpo e nunca teve alteração na tireoide. Pelo exame de sangue. Pelo exame de sangue. Tanto que ao certinho, é só você dosar o anticorpo se você tiver alguma alteração da tireoide e não antecipar e dosar o anticorpo antes. Porque senão você vai ter mais alteração do que problema de verdade. Exato. Você vai olhar para o exame e vai falar assim, nossa, eu tenho um exame alterado, mas eu não tenho nada. Sim, pode acontecer. Tanto que o protocolo, se a gente vai estudar num livro de endócrino, abre o livro de endócrino e estuda, dosa o TSH, dosa o T4 livre e se tiver alteração, você dosa o anticorpo. É assim que funciona. Só que muitas vezes a gente acaba pedindo uma quantidade grande de exames, até porque a gente não sabe se o paciente vai ter essa disponibilidade de ir no laboratório e dosar, e a gente acaba dosando tudo junto e pega e faz esses diagnósticos muito precoces. Perfeito. Qual é o critério para pedir, então, o ultrassom? E quão importante é realmente tocar a glândula desse paciente? Eu recebo aqui várias mensagens, o Brasil é enorme, mas até mesmo de queixas de pacientes que não tiveram a oportunidade, o especialista, ele não fez a palpação. Então vamos lá. Então o que acontece? O ultrassom, na verdade, no fundo, ele só tem que ser pedido se o especialista palpa alguma alteração na tireoide. Então assim, foi no endócrino, o endócrino palpou a tireoide, viu que tem alguma alteração, aí tem indicação de pedir o ultrassom. Ou então, o exame de sangue tem alguma alteração e você quer investigar. Por exemplo, é um hipertireoidismo, será que é um nódulo? Então a gente pede o ultrassom para poder avaliar. Mesmo se você não sentiu nada. Mesmo se eu não sentir nada. Hoje, o que acontece? Como a gente tem uma disponibilidade muito grande de fazer os exames, muitas vezes o paciente vai para o laboratório e já faz aquele juntado de exames. Ele faz ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, ultrassom na mulher, ultrassom de mama, e aí já faz tudo. E com isso a gente acaba pegando nódulos muito pequenos. O mais importante é, na consulta, o médico palpar. Mas muitas vezes a gente sabe, e justamente porque o Brasil é muito grande, que muitos médicos têm muito volume de trabalho e não vão conseguir palpar. E aí, o que ele acaba fazendo? Ele acaba pedindo o ultrassom, mesmo sem ter palpado, quando ele acha que é necessário. Então, hoje, na verdade, o ultrassom é um exame mais disseminado da tireoide. Inclusive, ajuda a gente, em alguns casos, por exemplo, era um nódulo muito pequenininho, mas é um nódulo que chamou a atenção, que a gente não ia pegar na palpação e era um nódulo que já era diagnóstico de câncer. Pode acontecer. Então, existe hoje, justamente porque a gente tem vários níveis de avaliação, existem várias possibilidades sobre a tireoide, né? Mas o mais importante você tem um exame de sangue, ótimo, você tem um especialista te olhando, pode ter certeza que ele está pensando nessas probabilidades para você. Isso aí a gente estuda a tireoide, gente, muito, viu? Perfeito. Muito. Agora, para o paciente, para o leigo,
palpar a tireoide? Então vamos lá. E aí? Tem pessoas que defendem o autoexame de tireoide. Eu acho assim, se é um nódulo muito grande, eu mesma vou conseguir palpar. Então assim, você, o paciente que não tem a habilidade, que não foi treinado, a gente endócrino, durante a nossa formação, nossa, Denise, você precisa ver, é um treino. Né? A gente palpa nódulo pequenininho, nódulo grandão, nódulo que tem consistência mais elástica, nódulo que tem uma consistência mais endurecida. A gente faz o estudo palpando muito pescoço. Então, a gente tem um dedo treinado e muitas vezes tem até professores mais experientes que eles batem o olho e falam assim, tem um nódulo ali. Então, assim, nada substitui a palpação do especialista. Mas também, se você nunca foi no endócrino, às vezes você escovando os dentes, bebendo água, passando a mão... Porque vocês pedem para que a gente engula também, A gente pede, né? para que o paciente engula. Alguns médicos gostam de pedir para o paciente beber água para poder visualizar a tireoide. Então, às vezes, a própria pessoa palpando aqui, passando a mão, não precisa apertar muito, ela nota que tem alguma alteração. Se ela notou que tem alguma alteração, vai no especialista. Ele vai palpar a sua tireoide, ele vai pedir um ultrassom e a gente tira isso da frente e já resolve. Isso é ótimo. Lógico que em casa a gente não vai conseguir fazer com a perfeição do que é o especialista. Exato. Mas pode acontecer, e essa é a pergunta que eu deixei antes da gente ir para o intervalo. Você falou que não tem uma comunicação, né, com a parte interna e a traqueia, né? Exato. Mas, de repente, pode existir, a pessoa está com uma dor de garganta, a gente sabe que quando há uma inflamação, a gente fica com gânglios aqui, né? Algumas pessoas... isso pode afetar a tireoide? Isso pode afetar a tireoide. Existe um caso muito específico que a gente chama tireoidite aguda, que é quando a gente tem viroses que podem acometer essa tireoide. Existe também casos de bactérias que podem acometer a tireoide, fazendo com que essa tireoide inflame. E isso pode coincidir com infecções virais ou não. Só que muitas vezes a gente acha que a tireoide que está doendo não é a garganta por trás. Perfeito. Agora, se você vai num pronto-socorro e está suspeitando que a sua tireoide está doendo, está inflamada, é muito tranquilo. O médico vai palpar, vai fazer o exame, ele consegue fazer o diagnóstico na palpação se é a tireoide ou se é a garganta. E aí a gente consegue tirar essa dúvida. Casos de tireoidite aguda, eles são graves, eles precisam ser tratados, né? mas eles são mais raros. Então a gente precisa ter sempre avaliação. Ótimo. A Tânia de São Paulo tem 60 anos e o que ela tem diagnosticado é hipoparatiroidismo. Ela quer saber se isso é como um hipotiroidismo, qual é a diferença do hipo para o hipoparatiroidismo. Eu acredito que ela tenha feito, junto com esses exames, para saber o que ela tinha, um screening geral. E ela descobriu que também tem osteoporose. E se tem tudo a ver, se está tudo junto e misturado. Quer saber se está tudo junto e misturado. Então, vamos lá. Quantos anos ela tem, né? 60 anos. 60 anos. Então, vamos por partes, né? O que veio essa palavra para no meio do hipo? A gente só estava falando de tireoide. O que é esse para? A tireoide aqui atrás, bem escondidinha atrás dela, tem 4 glândulas pequenininhas chamado paratireoides, porque elas estão perto da tireoide. E as paratireoides são completamente diferentes da tireoide. A tireoide fabrica os hormônios T4 e T3. As paratireoides fabricam um hormônio chamado PTH, que é um hormônio que controla o metabolismo do cálcio. Se as paratireoides estão aceleradas, ela vai fazer muito PTH e o PTH vai tirar o cálcio do osso e vai fazer osteoporose. Agora, se a paratireoide não está funcionando bem, e isso a gente chama de hipoparatireoidismo, que tem milhões de causas. Uma das causas mais comuns é quando a gente faz a retirada cirúrgica da tireoide, acaba levando as paratireoides junto. Quem está em casa vai se identificar quando operou a tireoide, o médico pediu o que também junto? Cálcio. Porque sem paratireoide, o nível de cálcio no sangue cai. E aí não tem uma relação direta com osteoporose. Mas se a pessoa já tem uma osteoporose há muito tempo, por exemplo, mulheres na menopausa, elas têm osteoporose. Isso pode complicar o tratamento da osteoporose.
Ah, perfeito. Na hora da retirada da glândula já se sabe se foi junto à paratireoide também. Sim, a gente acaba descobrindo pela oscilação do cálcio. Retirou a tireoide, por algum acaso levou a paratireoide junto, que são 4. Isso pode acontecer, gente, porque na hora o cirurgião às vezes acredita que na formação da tireoide, a paratireoide pode ter formado junto com a tireoide e aí na hora de retirar acaba retirando tudo junto. A gente dosa os níveis de cálcio e se os níveis de cálcio persistem baixos por muito tempo, a gente consegue fazer o diagnóstico do hipoparatireoidismo. Aí repõe cálcio. Aí repõe cálcio e a gente repõe também junto vitamina D, que ajuda a estabilizar o cálcio no sangue. Então, esse tratamento, às vezes, vai ser para a vida toda. Então, provavelmente tem gente em casa que fez a retirada da tireoide, eventualmente as paratireoides foram embora junto, e aí com isso essa pessoa tem que tomar cálcio e vitamina D para o resto da vida. Perfeito. Vai balancear e vai dar tudo certo e vai dar da tudo mesma certo maneira. da mesma maneira. Às vezes demora um pouquinho para regularizar o nível de cálcio no sangue. Às vezes o paciente pode ter dormência, pode ter alguns sintomas da retirada do cálcio, mas tudo isso a gente controla pelo exame de sangue e a gente consegue balancear sim. Uma telespectadora ligou para cá, ela tem uma intolerância, não sei se é uma alergia ao hormônio sintético, né, o que se toma ali para estabilizar uma disfunção na tireoide. Ela quer saber se isso é muito comum. Não, é super raro. Muitas vezes não está associado ao hormônio, porque o hormônio que ele é feito sintético, ele é igualzinho o nosso hormônio que a tireoide deixou de produzir. Mas muitas vezes o comprimido que tem a cápsula em volta, a cor, às vezes os comprimidos eles não são só o hormônio, eles não são mesmo. Eles têm a massinha por dentro que vai fixar o hormônio ali, ele tem o revestimento. Então, o mais legal dela é ela ter um alergista bom, daqueles que vai esmiuçar ela direitinho para saber. Não é muito comum a gente ter alergia, mas a gente tenta a troca do remédio até o paciente não ter mais alergia. Geralmente o que se pede é o que são vendidos nas farmácias. Nas farmácias. Hoje não manipula mais esse hormônio. A gente, inclusive, é recomendação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia que o hormônio de tireoide não seja manipulado, que ele seja comprado pronto por conta da estabilidade desse hormônio. Vocês veem que a gente está falando de coisas delicadinhas. O hormônio da tireoide, quem toma em casa sabe, ele não é em miligramas, ele é em mcg, que é microgramas. Então é uma coisa tão delicada que até a orientação certa é nem cortar o comprimido. Porque se é um comprimido em microgramas, você já imaginou se você corta e aí cai 3, 4 farelinhos? E isso, gente, interfere. Então também é importante quem está em casa pensar, será que a minha tireoide não está regulando porque eu não estou cortando o comprimido? Legal. E na farmácia, então, você tem uma gama desses MCG. Denise, é uma coisa imensa, assim, você tem de 25 até 200, várias dosagens, bem picadinho. Pra não precisar cortar. Tem até de 12,5 hoje em dia, tem 12,5, 37,5, 62, 137. Legal. Você tem toda essa gama para a gente poder fazer o ajuste ali, ó, em cima da meta. Perfeito. E aí você tem diferentes revestimentos. Também. Que é para você escolher, de repente, o que vai melhor ou não. Ou não. E também, dependendo desse revestimento, a gente sabe que tem a velocidade que esse hormônio é absorvido. Se alguém tiver em casa 2 marcas e quiser fazer o teste, é muito legal. Eu devia ter trazido, vai ficar para a próxima. A gente consegue colocar num copo com água 2 comprimidos de marca diferente, vocês vão ver que eles dissolvem em tempos diferentes. Então, também a gente orienta, uma vez que você fixou numa marca de remédio, você manter ela bastante tempo. Aí se você for trocar, você regulariza de novo e mantém ela bastante tempo. Não troca, não fica quicando de marca. Excelente essa orientação, porque é um detalhe, que pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. A gente tem marcas que dissolvem mais rápido, marcas que dissolvem mais devagar. Nenhuma é melhor que a outra. Não tem melhor ou pior, não tem melhor. O que a gente tem é de organismo para organismo. Tem a melhor pro paciente. Ótimo. E como encontrar
esse ideal para cada um no começo? Você deve ter até mesmo um estudo dos seus próprios pacientes, Sim. aquilo que foi melhor ou não, mas você pode ter alguém que vai muito melhor com uma outra determinada marca. Então, muitas vezes a gente sabe, a gente vê os estudos das pessoas que mais se adaptam a determinada marca, geralmente é uma escolha do médico, e a gente também tem o exame de sangue que vai contando pra gente. E aqui vale lembrar, as pessoas costumam falar bastante de conflito de interesse, é sem conflito de interesse algum, Não, gente, né? não é. A escolha é pelo paciente. Lógico. O que é melhor pro paciente? Ah, a paciente ficou bem com tal marca, a gente mantém. Continua. Agora, a paciente precisa trocar de marca, a gente troca pela marca que a gente acha mais adequado para ele, né? Doutora, eu estou recebendo várias perguntas, como, por exemplo, a pergunta da Valdivina de São Paulo, que tem 78 anos. Aos 40 ela operou a tireoide e agora o problema voltou. Aos 40 anos dela, tendo ela hoje 78, o protocolo era diferente, né? Ah, o protocolo era bem diferente. Não tinha ultrassom de tireoide, a gente não tinha exame de punção como a gente tem hoje. Muitas vezes, antigamente, se operavam nódulos quando eles estavam bem mais avançados. Então, hoje em dia, até existe quando a gente pega os pacientes com câncer de tireoide, hoje em dia, eles são diagnosticados mais cedo, porque a gente realiza ultrassons com mais frequência. O que provavelmente aconteceu com ela é que ela tinha nódulos, foi retirada só uma parte da tireoide, a outra parte da tireoide não tinha desenvolvido nódulos ainda. E isso é interessante falar, Denise, porque muitas vezes os pacientes perguntam assim para mim: ai, Andressa, mas se eu tinha nódulo num lado da tireoide, por que já não tirou a tireoide inteira? Então, primeiro, pelo risco de se desenvolver o hipoparatireoidismo. E outra, a gente nunca retira uma glândula sem ser extremamente necessário. É um órgão, né? Sim. Então, assim, ai, mas eu quero que operar minha tireoide. Calma, você só vai operar a sua tireoide se você tiver aquela indicação certinha de operar. Hoje os estudos são tão apurados também, né? Tem são. indicação para tudo. Tem indicação para tudo. Gente, é impressionante como é receita de bolo. Isso opera, isso não opera, isso acompanha. A gente tem protocolos internacionais para poder fazer com que todo mundo fale a mesma língua. Então, talvez o que aconteceu com ela foi que ela retirou um pedaço da tireoide, uma parte da tireoide que provavelmente tinha um nódulo, e aí com isso a outra parte que não tinha acabou se desenvolvendo ao longo da vida dela outro nódulo. E agora talvez ela tenha indicação de fazer a retirada desse nódulo. Pode acontecer. Agora pensa que ela viveu 30 anos um pouco mais regulada, sem risco de hipoparatireoidismo. Então isso a gente sempre tem que contar, né? Perfeito. Para lembrar, quando precisa da cirurgia, a recomendação é sempre parte do endócrino e o paciente vai para o cirurgião de cabeça e pescoço. Exato, que é um médico que foi treinado, que tem a habilidade, que operou vários pacientes e que sempre opera vários pacientes e está sempre habilitado, é um médico habilitado a fazer a cirurgia da tireoide. Gente, não é o endócrino que opera, tá? Eu falo assim, corte e costura é com os amigos que eu brinco com isso, né? Que treinaram fazer isso, que são capacitados para fazer. A gente fica com a parte dos hormônios, né? E aí você não vai seguir o acompanhamento com o cirurgião de cabeça e pescoço, você volta para o endócrino. Tem colegas que gostam, inclusive, que a gente acompanha em conjunto. Então, tem colegas que operam, eles começam a reposição de hormônio e aí eles já encaminham para o endócrino para a gente seguir na sequência. Tudo é uma questão de você ter uma boa conversa, de você ter um bom relacionamento, de você ter um médico que você confia, que você conhece a formação para poder operar seu paciente. Agora, eu recebi uma pergunta bastante interessante. Num determinado momento você falou que pode ser algo da glândula tireoide, mas pode ser algo da hipófise causando. Mostra pra gente onde fica essa glândula que também é muito importante. É muito importante. Então, assim, quando a gente abre assim a nossa cabeça, né? Então, assim, a gente tem o cérebro. E aí, bem escondidinha aqui na parte de baixo do cérebro, a gente tem a hipófise. Eu não sei se tá conseguindo mostrar. Ela é a nossa, ela fica sentadinha aqui numa região do cérebro que a gente chama de célula túrcica. Olha que bonitinho aqui. Ele tem uma casinha para ela, de tão importante que a hipófise é. E ela, gente, é pititica de tudo. E aí aqui, vamos abrir aqui o cérebro para a gente conseguir ver um pedacinho da hipófise? Então vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é esse pedacinho vermelhinho aqui embaixo, ó. Olha, que delicada. E como ela
Como tem função, hein, doutora? Ela tem muita função e aí ela vai encaixar aqui na casinha dela, aqui. Acho que, não sei se a gente vai conseguir mostrar, mas ela encaixa na casinha dela, que é uma proteção óssea cercada de vasos sanguíneos. E aí essa hipófise, ela vai produzir diversos hormônios para controlar nossas glândulas. É a nossa poderosa chefona. Super hipófise. Que manda em tudo. Exato. E às vezes a gente tem tumores benignos de hipófise que produzem diversos hormônios. Aliás, aproveitar que você é endócrino está aqui, muita gente fala da obesidade como um causador de inflamação na hipófise. Na verdade, existem alguns estudos comentando isso, mas o mais importante quando a gente fala em obesidade é que ela pode alterar o funcionamento do hipotálamo, que ele fica acima da hipófise e ele causa, essa inflamação causa com que esse hipotálamo tenha uma leitura errada. Perfeito. Então, a hipófise... Tem a hipófise, tem o hipotálamo, que também é outra estrutura. Para cima da hipófise. Eu não sei se a gente consegue pegar, mas ele fica numa região... Vocês estão vendo aqui, eu tirei a parte de baixo aqui do cérebro, eu tirei essa perninha. E a hipófise, essa perninha, a parte de cima aqui, ela é o hipotálamo. E esse hipotálamo é como se fosse um centro processador central. Sabe assim, computador que tem processador, que recebe a informação do mouse, recebe a informação do teclado, ele tem a informação que você recebe, por exemplo, da luz, né, para poder fazer o computador funcionar. O hipotálamo é como se fosse um centro de processamento central. Ótimo. E a obesidade, ela pode gerar alterações no hipotálamo. Isso tudo são pesquisas, Denise, mas a gente gosta muito de pesquisas porque é a partir delas que a gente tira as condutas e as conclusões que a gente toma na nossa prática diária, né? Então, se hoje a gente sabe que o hormônio da tireoide, a dosagem do hormônio da tireoide, o comprimido do hormônio da tireoide, foi tudo exaustivamente pesquisado. Não saiu da cabeça de alguém sozinho, saiu com a cabeça de vários cientistas super inteligentes em todo o mundo para confirmar a hipótese. Aliás, é muito legal, né? Hoje a internet é um mar de informação, né? Mas é preciso ter a base científica. Então, por isso que a gente traz os profissionais de excelência, porque que ouviu falar tem muita coisa, mas no que a gente pode confiar? Então a gente traz o especialista para que ele possa nos guiar até mesmo nessas pesquisas que a gente faz na internet, né, doutora? Que pode mudar, a gente tem certeza. Tem certeza. A ciência, ela se molda, né? Sim. Ela vai se ajustando. Agora, o mais interessante que eu gosto de sempre falar isso, mais da metade das informações que a gente tem na internet, elas são falsas ou de fontes não confiáveis. Então, é muito importante. Eu adoro quando meus pacientes leem na internet. De fundo do meu coração, eu gosto. Mas, na verdade, eu sempre faço um questionamento. A gente precisa, pelo menos, passar por algumas peneiras essa informação. Primeiro, é de uma fonte confiável? É de uma instituição confiável? Essa informação, ela foge da média de informações que você está lendo? Então, você passa por algumas peneiras. Tem algum especialista que você confia, que você sabe da informação, que está envolvido na informação que você está lendo? Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, você pode acessar o Instagram, @endocrinologiaemdia, super confiável, endocrinologia em dia. Vai lá, a doutora sempre põe a fonte, de que lugar que são as pesquisas, então isso é muito legal, pode guiar. Ela dá os alertas também lá no Facebook, da mesma maneira, endocrinologia em dia, você acessa. Aí eu terminei falando da obesidade, porque a gente tem 30 segundinhos, muita gente fala, estou acima do peso porque eu tenho um problema na tireoide. A gente adora colocar a culpa em alguma coisa, né? Eu comecei falando que a tireoide é nossa amiga. É nossa amiga, a culpa não é dela, alguém está comendo demais. Exato. O que a gente sabe é que a tireoide, ela pode deixar o metabolismo um pouco mais lento quando a gente tem hipotireoidismo. Mas uma coisa é o metabolismo um pouco mais lento, outra coisa é a gente sempre comer a mais do que o nosso corpo está precisando. Então, sempre passa pela comida ou pelo sedentarismo. Então, o alerta é, suspeitou de problema na tireoide, gente, procura um endocrinologista, ele vai tratar você, né? Da mesma maneira, se é alguém que está perdendo o paladar ou perdendo essa fome, o peso, também fazer essa... Faz a avaliação. Rastreio. A gente tem protocolos de rastreio, então é muito importante não ter dúvida. Legal. A gente vai atrás. Doutora, eu adoro te receber aqui. Eu Espero adoro que você volte outras vezes.
Tem muita coisa para falar, então, da área de endócrino e metabologia também, né? Muita. Muito obrigada, volte sempre, bom fim de tarde. Ficam aí os contatos, você que perdeu, já o programa está no YouTube, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. Se quiser os contatos, me pergunta no Facebook que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. Obrigada, doutora. Obrigada, muito prazer de ter vindo, adoro vir aqui. Vem que a gente tem tempo para falar, né? A gente vai desvendando aí sempre os mistérios da endocrinologia. Obrigada, viu, doutora? Para a gente poder viver melhor, né? Esse é o objetivo sempre. Fiquem com Deus, bom fim de tarde. Até amanhã. Tchau.